Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11. Jesus é bom o tempo todo. Nós vamos falar hoje de Santa Ceia, amém? Santa Ceia do Senhor. Nós vamos ceiar daqui a pouco e a gente precisa entender o fundamento. Aleluia! Glória a Deus! Nós não podemos tratar fundamentos espirituais como ritos religiosos. Você pode repetir comigo? Eu não posso tratar fundamento espiritual, fundamento eterno, estabelecido por Deus, como rito religioso. Fala mais forte, como rito religioso. Nós vamos falar de Santa Ceia, mas lembra que a gente falou sobre oração? Jesus falou, quando vocês forem orar, não orem como os gentios, o povo que originalmente não tem aliança com Deus. Porque eles repetem. Eles acham que pelo muito repetir vão ser atendidos. Quantos já leram isso aqui na Bíblia? Sim ou não? Sim ou não? Então o que eu quero dizer? O que a Bíblia está nos ensinando? Não faça da oração uma reza sem vida. Quem está comigo? Não faça da oração uma reza sem vida. E por favor, quando a gente fala isso, eu queria que você, por gentileza, é aquela velha história, fizesse um exercício de deixar a Bíblia, a palavra de Deus te ler. Porque eu creio que até isso a gente aprendeu equivocadamente. Eu vou ler a Bíblia. Irmão, quando você for ler a Bíblia, deixa a Bíblia ler você. Amém? Porque senão nós seremos meros leitores, mas nós precisamos ser examinadores da Escritura. E à medida que a gente examina as Escrituras, Deus faz com que um clarão se abra para nós. Hebreus 4:12, e a gente começa a ser tratado, e Deus começa a trabalhar dentro de nós. Muitas das nossas fraquezas recorrentes é fruto da falta de leitura bíblica. E quando muito lemos a Bíblia, lemos como um rito religioso. Hoje eu vou ler a Bíblia, olha que versículo poderoso. Quem lembra da caixinha de promessa, irmão? Hoje eu vou tirar uma promessa. Não é que Deus não fala pela caixinha de promessa. Só que, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Toda promessa está atrelada a um mandamento. A gente quer a parte boa da coisa, mas a parte necessária para vivermos a parte boa da coisa, a gente está deixando de lado. Então, se você puder, repita comigo. Eu não posso transformar fundamento eterno em rito religioso. Mas se a gente fosse continuar um pouco mais na oração do Pai Nosso, que a gente aprendeu, reza 10 Pai Nosso, ora 10 Pai Nosso, 25, né, não sei o quê. Ou até hoje não sabemos de fato o que representa a oração conhecida popularmente como oração do Pai Nosso. O que ela representa, pastor? Os discípulos de João disseram, os discípulos de Jesus disseram, os discípulos de João sabem orar, nos ensina a orar, mestre. Aí Jesus disse, então tá, vocês vão orar assim. Assim como? Primeiro deixa eu dizer como não vão orar. Não usem de vãs repetições e nem só para serem vistos pelos outros orando de pé nas sinagogas. Então, essas são as duas formas que a gente não deve orar. Quando vocês forem orar, Mateus 6,6, não vou repetir, já falei isso outro dia. Mas está lá, como vocês devem orar. Tá, então sobrou o que? A oração do Pai Nosso. Se ele já me ensinou como eu não devo orar e como eu devo orar, o que representa então a oração do Pai Nosso? Se eu já sei como não orar e como orar. A oração do Pai Nosso, irmão, ou popularmente conhecida como oração do Pai Nosso, ela é a bomba da nossa vida. Por quê? Porque ela é a oração básica, que nós não entendemos o básico da oração básica. Porque os discípulos disseram, nos ensina a orar, até eu vou ensinar. Só que até hoje a gente não aprendeu o que representa a oração do Pai Nosso. E o que ela representa? O que ela representa? Alguém falou pela metade, e eu acho que atrapalhou um pouco o real sentido. O que falou pela metade e atrapalhou um pouco o real sentido? Irmão, Pai é nosso, o pão é nosso. É verdade, está no caminho certo. Mas se ficar só nisso, atrapalhou para nós o real sentido. Primeiro, porque no Brasil, quando a gente pensa em pai, a gente pensa em mãe, não pensa em pai. Explica, pastor? Porque pai é corte. Porque pai é ensinar a ter responsabilidade. Então, quando a gente pensa assim, pai,
provedor. Está pensando numa mãe, irmão. Está pensando numa mãe. Não está pensando em provisão. Está pensando em super proteção. Está pensando em uma vida, uma reta de vida ilibada. Como diz Deus, só vitória, só vitória, só vitória, só vitória. É nisso que a gente pensa, quando pensa em pai, quando a gente fala de paternidade. E está errado. Pai é quem provoca. Pai é quem puxa o pé do menino de manhã. Pai é quem fala, levanta e vai à luta. Pai é quem fala, levanta, não vou te pegar no colo não. Às vezes, talvez, numa situação extrema vai pegar. Mas na maioria das vezes ele vai sofrer porque quer pegar, mas não pode. Então no Brasil, quando a gente pensa em pai, fala de pai, a gente vai pensar numa mãe, não vai pensar no pai. Por quê, pastor? Porque a gente está pensando de livramento o tempo todo. E deixa eu te dizer, um pai não vai livrar o tempo todo. Lembra do Isaías 43? E não me olha assim, irmão, você está muito tenso. Lembra do Isaías 43, 2? Quando você passar pelo fogo, quando você passar pelas águas, e quando você passar pelo fogo, ele não diz, eu vou te tirar das águas, fica tranquilo. Eu vou te tirar do fogo, fica tranquilo. Não, você vai ter que passar. Mas a certeza que você precisa ter é que eu vou estar com você. Lembra que eu falei, do 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido? Eu sempre pensei assim, caramba, que coisa legal, eu sou praticamente um X-Men. Cara, 1000 caindo do meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não sendo atingido, irmão, eu sou o cara. Mas um dia eu parei para pensar, falei, é muita gente caindo ao meu lado. Eu vou ser atingido sim. Eu posso não ser atingido para a morte, mas atingido eu sou, irmão. É sangue para todo lado, é um cenário de guerra. Então, por favor, para de pensar que você é o inatingível. Mas você precisa entender que o Senhor, ainda que você ande no vale onde a morte faz sombra, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Mas vai passar pelo vale. E não me olhe assim. O que é que a gente está querendo dizer? Aí a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu. Ele é o Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Aí começa a gente começa a entender a nossa responsabilidade. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Eu não quero entrar porque eu quero falar de ceia. Eu estou só falando de oração para você entender fundamento eterno. A gente não fazer de fundamento eterno rito religioso. Vou orar 55 Pai Nosso. Para quê? Se eu não entendo, eu posso orar uma vez e entender. O que eu começo a entender? O pão nosso cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas. Aí tem que começar a sentar, Vladimir. Perdoa as nossas dívidas. Perdoa, Senhor, as minhas dívidas. Dívida é dívida. É emocional? É dívida. É financeira? É dívida. É dívida. Perdoa as nossas dívidas. Perdoa porque eu sou teu filho. Perdoa porque eu sou crente. Perdoa porque minha mãe é missionária teteia, hora 19 horas por dia. Perdoa porque eu previamente decidi perdoar quem me deve. Não dá amém. Eu vou falar de novo, não dá amém. Porque senão amanhã Deus vai te lembrar de quem te deve. Eu já vivi isso. E vai te mandar ligar para a pessoa e falar, você não me deve nada. Então não dá amém. Fica tranquilo, só ouve. Porque é o que está escrito, é o que está escrito. Não dá, de verdade. Na hora de dar amém eu te ajudo. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Ai, que dívida Jesus tinha, irmão? O que ele estava ensinando? A consciência do filho, quando for cumprir Mateus 6,6. Que consciência? A consciência de que nada mais é dele, tudo é da família. O pai é da família, o pão é da família, o perdão também é da família. Ele não é só seu. Me perdoa. Se você perdoar o seu irmão, os dois estão perdoados. O perdão é da família. Eu não consigo, então... Por que eu tenho que te perdoar se você não entendeu que esse perdão que te alcança é para você dar para outros? Não me olha assim, irmão. Dá um sorriso. Pastor, mas eu não consigo. Eu odeio aquele homem. Deixa eu te dar uma notícia bem legal para você. Você lembra de Zaqueu, quando decidiu? O que o Senhor falou para ele? Hoje chegou salvação na tua casa. Mas ele não tinha feito ainda. Decida, que Ele vai te dar graça para fazer. Decida que Ele vai te dar graça para fazer, mesmo sem sentir.
Talvez você vai fazer uma coisa sentindo outra. Não deixe seus sentimentos te dominarem. Às vezes você vai ter que perdoar uma pessoa que os seus sentimentos não querem que você perdoe. Pastor, mas isso é loucura. Claro, porque a vida inteira foi dominado pelos nossos sentimentos. Mas quando a gente entende a consciência do filho de que eu preciso perdoar. Aquilo que eu recebi, eu preciso dar. Eu recebi perdão, eu preciso dar. Então, eu já dei previamente. Então, Senhor, eu já dei. Assim, ó. Mas o que você está sentindo? Você pode cuidar do que eu estou sentindo? Porque eu já decidi dar. O que eu estou sentindo é diferente do que eu dei. Irmão, quando o Senhor te fala assim, hoje eu quero que você oferte. Vamos no Abraão. Abraão, pega o teu filho, aquele a quem tu amas. 3 dias de caminhada, leva um dos montes de Moriá. Abraão foi legalzão, assim. Por onde eu for, a tua. Abraão foi assim, irmão. Esquece, irmão. Quando Deus te pede alguma coisa, irmão, que para você é muito preciosa, você entrega assim, sorrindo, mas você não entrega. Depois você vai para casa assim, cara, eu já fiz, eu obedeci. O sentimento equivalente à decisão pode não vir no mesmo momento, mas vai vir na hora certa. Ainda mais se você orar e falar, Deus, eu quero ser honesto, eu não estou sentindo a mesma coisa do que eu fiz, mas eu fiz por obediência, agora alinha meu coração. Aleluia! Como estão entendendo isso aqui? Pai nosso, pão nosso, perdão, perdoa as nossas dívidas, assim como nós estamos perdoados os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação. Olha o noso o tempo inteiro. Eu brinquei, ontem eu estava conversando com alguns irmãos, eu estava falando da minha tia e da minha avó. Às vezes elas dormiam na minha casa, quando eu era solteiro, na casa dos meus pais. E eu acordava às 4 horas da manhã, estava minha tia de joelho, orando, meu Deus, abençoa Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, Bruce Willis, meu Deus. Assim, nessa vibe. Eu acho que ela intercedia pelos de Hollywood, intercedia pelos da Globo. Sério, já vi minha tia orando. Tipo, eu falei, eu na minha cabeça, nada a ver, mano. Eu na minha cabeça, nada a ver. Senhor, abençoa Miguel Falabella. Fala uns artistas da Globo aí. Miguel Falabella, eu lembro que ela orava. Miguel Falabella, Cláudia Hanna, meu Deus. Eu falava, meu, que loucura é essa? Vai dormir, né? Aí naquela semana, o Miguel Falabella fechou um contrato. Nada a ver isso, né? Mas qual que é o ponto aqui? Eu sei que é loucura. Mas um dia, assim, várias vezes, né, elas lá, eu solteiro, eu vi aquilo e falava, Deus, que doideira é essa? Um dia Deus falou, não, essa é uma doideira dela comigo. Vai que eu mandei ela orar e ela está orando. Tudo bem, na tua cabeça ela está orando por gente muito distante. E você entendeu a oração que eu deixei para você como modelo? Porque na oração está assim, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação. Pode ser que eu não consiga, na minha lista, não vai alcançar o Bruce Willis. Mas por quem eu intercedi essa semana? Porque o sentido da oração é intercedam uns pelos outros. Não, cara, só a Renata deu um amém. Foi mais ou menos, mas foi melhor do que... Você está entendendo, irmão? Aí a gente faz da oração do Pai Nosso um rito religioso. Mas é um fundamento. É a base da consciência do filho quando for orar, meu Deus. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Intercedemos pelo... Você intercedeu, agora eu vou puxar a sardinha para o meu lado. Você intercedeu pelo teu pastor, pela tua pastora essa semana. Não intercedeu, né, irmão? Aleluia, Jesus. Mas sério, sem brincadeira. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Tá, mas hoje nós vamos falar de ceia. Mas agora tu entendeu, né? Porque a gente faz de fundamentos eternos ritos religiosos. Acabam não servindo para nada na nossa vida, porque para aquilo que eles servem de fato, nós não utilizamos. Por isso que as portas não se abrem, por isso que o reino de Deus não se manifesta na terra. É interessante que depois da oração do Pai Nosso, ele diz, de novo, o único ponto que ele enfatiza, perdoa, lembrem-se, se vocês perdoarem quem ofendeu vocês, vocês serão perdoados. Se vocês retiverem o perdão de vocês serão retidos, o perdão de vocês será retido. Está com mágoa, irmão? Vai ter que perdoar. Pastor, mas tu não sabes o que eu sofri. Tu também não sabes o que eu sofri. Mas eu tenho que perdoar e você também. Agora fica tranquilo, perdoar não é um sentimento, é uma decisão. E o sentimento, em alguns vai vir antes de tomar a decisão, em outros vai vir depois que tomou a decisão, outros vão vir uma semana depois. Você só não pode desistir de alinhar o teu sentimento com a decisão que você tomou ou precisa tomar. Glória a Deus, irmão.
Só mais uma. Lembra que Jesus, quando ressuscitou, eles estavam trancafiados, com medo? Jesus atravessa a parede, eles estavam com medo. E diz: Pai, seja convosco. Meu shalom seja convosco. Soprou sobre eles o Espírito e falou: como meu Pai me enviou, eu envio vocês também. O que ele fala depois? Perdoe os pecados. Se vocês retiverem o perdão de vocês também vai ser retido. Irmão, por que Jesus enfatizava tanto? E olha o contexto, eles com medo, eles estão dizendo: eles vão arrebentar com vocês. Mas já entenda uma coisa, eu vim para perdoar vocês e para que vocês fluam livres. É com esse coração. Meu Pai me enviou para isso, então eu envio vocês da mesma forma. Então, o Império Romano vai matar alguns de vocês. Os religiosos vão cooperar para isso. Ainda assim, vai lá servi-los, perdoando o tempo todo. Você não está entendendo, não? Não me olha assim, irmão. Não podemos fazer de ritos religiosos, de rituais eternos, de fundamentos eternos, ritos religiosos. Está comigo, irmão? 1 Coríntios 11. Vamos lá? Glória a Jesus. É muito forte 1 Coríntios 11. Nós vamos falar o que dá nessa noite. Aleluia. Mas por favor, que ninguém converse, que ninguém se distraia. Se alguém for conversar com você, belisca, fala que eu pedi para dar uma beliscada. Fala: não pode. Só belisca de leve, tá, irmão? 1 Coríntios 11, versículo 17. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porque quando vos ajuntais, não é para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunisse na igreja, e eu em parte o creio. Irmão, por favor, olha só. Você que está congregando aqui, você que está vindo de outro ministério, tivemos um culto de manhã maravilhoso, outro culto aqui à noite, glória a Deus. Vem para cá com a consciência de que isso é um tropeço de todos os grupos que se reúnem como igreja. Isso aqui é a igreja de Corinto, aquela igreja que tinha todos os dons, uma igreja maravilhosa, ok? Então é o mesmo problema que nós enfrentamos. Então, por favor, para de achar, e não fica triste com a frase que eu vou falar, para de achar que existe igreja perfeita. Por quê, pastor? Não vou falar de você não, vou falar de mim. Porque se eu entrei nela, já não é mais perfeita. Perfeita é tu. Eu entrei, irmão, acabei com a perfeição do lugar. Você não, tu entrou, chegou a divindade, né? O perfeitão da parada. Então, irmão, com todo amor e carinho, com todo amor e carinho, a igreja perfeita é exatamente a imperfeita. Porque a igreja que eu julgo ser perfeita, essa é hipócrita, mentirosa. Aleluia. Por que, pastor, a igreja perfeita é imperfeita? Volta aqui comigo. Quantos lembram da igreja de Corinto? Qual que era a treta lá? Lembra? Irmão, eu fico chocado quando eu leio a Bíblia, porque parece às vezes, muitas vezes talvez, que se lê outra Bíblia, mas está escrito que eles tinham problemas por causa de distribuição diária de alimentos. Quer que traduza? Quem quer que eu traduza? Os filhos das viúvas de origem grega, eles estavam, olha aqui para mim, eles estavam reclamando, dizendo: as mães de origem judaica recebem cesta básica, e as nossas estão atrasadas. Essa era a discussão, brother. Vê se não se parece com os nossos dias. Ah, porque eu sou preterido, eles são privilegiados. Para, irmão. Ah, só um amém. Essa é a hora que está liberado para dar amém, irmão. Ah, desculpa, eu tinha falado que não podia, é verdade. Essa era a treta. Na igreja primitiva, que eu já vi muita gente dizendo: precisamos voltar para a igreja primitiva. Se nós vamos voltar para a igreja primitiva, a gente precisa entender que igreja era essa. Era uma igreja normal, de gente com dificuldade. O texto diz, a gente vai tentar falar um pouco, que eles perseveravam na comunhão, no partir do pão e nas orações. Se eles perseveravam, é nesse contexto aí que tinha essa treta aí. Porque olha só, presta atenção, falando de viúvas. Se os caras tinham disposição para discutir que a mãe dele não estava recebendo comida, por que ele não tinha disposição para trabalhar, para dar comida para a mãe dele? Não, tu não está entendendo. Olha aqui para mim, irmão.
Tem gente que tem disposição para discutir, Marcelo, mas não tem disposição para trabalhar. Não, tu não está entendendo. Me ajuda aí, irmão. Tem gente que tem disposição para arrumar problema, mas não tem disposição para resolver o problema. É só trabalhar. Dá para tua mãe melhor das cestas básicas, mas não fica colocando na conta dos outros aquilo que você pode. Você está com disposição para discutir, para arrumar um problema desse tamanho? Vai trabalhar, rapaz, e cuida da tua mãe. Aleluia. Não estou falando da gente, né, irmão? Da igreja primitiva, a gente não tem esse problema. Aí nesse contexto a Bíblia fala que eles perseveravam, porque devia ser difícil, tem hora, eu perseverar com um irmão, perseverar com o outro, talvez eu com você, você comigo. Por quê? Porque eu sou um cara difícil? Sozinho? Não, tu também não é fácil não, irmão. Mas nós temos que perseverar, porque nós temos uma aliança. Perseverar é para quem decidiu ser corpo. Porque é fácil tacar pedra em pastor, em líder, tá tranquilo. Agora eu quero ver eu ser uma pedra também. Eu já vou ler um texto aqui que vai ajudar a gente bastante. Ser uma pedra também nessa construção. Eu gosto de pensar em Pedro, né? Quando colocaram na conta de Pedro que ele era pedra de construção. Isso é muito lindo, né? A doutrina aí da Igreja Católica, Pedro é a pedra principal, ele é o Papa. Sobre Pedro, cara, aí Pedro chega nas suas cartas e diz: vocês também que se aproximam dele, todos pedras vivas. Essa responsa não é minha não. Eu sou uma das pedras da construção, eu sou um pedaço de pedra tirada da rocha, mas vós também que se aproximam dele. Nós estamos sendo trabalhados para sermos um edifício para a glória dele, um edifício espiritual para a glória dele. Então, irmão, fica tranquilo aí, ó, no seu lugar. Deixa eu falar, eu como parte dessa construção estou tentando entender a cada dia e trabalhar para me tornar uma pedra eficaz nessa construção. Não joga a tua responsabilidade para mim não, irmão. Um amém tímido só do lado de lá. Tá liberado, irmão. Tá comigo? Agora vamos para cá. Então, agora aqui é a igreja de Corinto. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porque quando vocês se ajuntam, não é para melhor, mas é para pior. Ele está dizendo assim: o culto de vocês, igreja de Corinto, apesar de vocês terem todos os dons, e isso aqui está no contexto da festa ágape. Ágape é a palavra traduzida, uma delas, né, do grego, amor traduzido do grego, fala de amor sacrificial. Então era uma festa de amor sacrificial, e Paulo está falando isso nesse contexto para os irmãos de Corinto. Ele está dizendo: a festa de amor sacrificial de vocês, que no final tem santa ceia, tem comunhão, ou a festa é uma festa de comunhão e no final tem santa ceia, ou tem a ceia do Senhor, ela faz mais mal do que bem. Olha que balde de água fria, irmão. Festa ágape, no final santa ceia. Eles traziam os mantimentos. Que bonito, nós vamos fazer um café, vamos trazer os mantimentos, o pão, o outro traz o queijo. O que Paulo está dizendo? Quando vocês fazem isso, vocês se reúnem mais para mal do que para bem. Está escrito aqui. Quem está comigo aí, irmão? Porque até aí Paulo, né? Porque antes de tudo eu estou informado a haver divisões entre vós, e eu em parte creio. Aí ele diz: porque até mesmo importa que hajam partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Isso é uma coisa legal das tretas que acontecem nas relações. O que é legal? É legal que os de coração humilde aparecem nessa hora. Os servos aparecem nessa hora. Os de coração perdoador aparecem nessa hora. A gente tem medo dessas coisas acontecerem, mas Paulo está dizendo: elas são necessárias para que os verdadeiros se destaquem no meio da falsidade, para que os de verdade se destaquem no meio da mentira. A gente tem medo dos confrontos, mas o apóstolo Paulo, como homem maduro, está dizendo: é bom, deixa acontecer o litígio entre os irmãos, porque se verá então o que é de verdade e o que é de mentira. Aleluia, irmão, glória a Deus. Para que os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Porque quando vocês se reúnem no mesmo lugar, versículo 20, coloca aí pra gente, 1 Coríntios 11, 20. Não é a ceia do Senhor que vocês comem, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Está comigo até aí, irmão? Vamos continuar. Porque
Cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Olha como ele pega pesado com os irmãos aqui. Vocês não têm casa para comer? Vocês não têm casa para comer? Ou vocês decidiram mesmo menosprezar a igreja de Deus e envergonham os que nada têm? Interessante que ele falando, essa exortação aqui é para os que tinham mais. Não é tipo assim, o cara que veio pobrinho na igreja está dizendo, vocês não têm onde comer, fica comendo aí sem educação. Não, ele está falando assim, vocês que têm mais, vocês estão fazendo isso na igreja para menosprezar os que não têm, porque quem comia antes a ceia eram os que tinham mais. Porque eles se reuniam, era exatamente como foi a nossa mega, ou quase, muito parecido com a gente está tentando fazer a mega mesa. O pessoal vinha do trabalho, dos seus afazeres, para um grande encontro da igreja. Cada um trazia a sua coisa, o seu alimento, o alimento para todos. Era as chamadas festas ágape. Só que quem tinha mais não esperava quem estava chegando, porque eles se sentiam no direito de comer o que trouxeram. Tu não está entendendo, né? Eu trouxe, eu vou comer. Eu quero comer a sobremesa. Você não trouxe para você, você trouxe para distribuir, irmão. Fica sem comer, porque você trouxe para o outro. Lembra quando a gente fala lá em Gênesis, a gente fala de árvores para alimentos? Árvores cujo fruto é para alimento. E a gente associa isso ao Salmo número 1 e a Jeremias 17. Acho que Jeremias 17, Salmo número 1 eu tenho certeza. São textos correlatos que falam do homem como árvore. Então a gente precisa entender quem eu sou. A Bíblia diz que eu sou como árvore. E se eu sou como árvore frutífera, inclusive Salmo número 1 e Jeremias eu acho 17. Então eu produzo fruto para que outro coma. Eu sou uma árvore frutífera para você comer da minha vida. Ninguém nunca viu uma árvore com seu próprio galho ir lá pegar um fruto e ela mesmo. Não existe isso. Irmão, outro vai passar na tua vida, vai arrancar um pedaço de você e vai comer. Porque você é árvore frutífera. Aleluia, quantos estão entendendo isso? Então vamos avançar. Então a ceia era deles. Então quando eu priorizo as minhas coisas, eu priorizo os meus sentimentos. A ceia não é do Senhor, ela é minha. Eu priorizo os meus alimentos. A ceia não é do Senhor, ela é minha. Eu priorizo a minha vontade. A ceia não é do Senhor, ela é minha. Eu só vou no culto quando está tudo bem. Eu vou no culto só porque quando eu estou de serviço. Eu estou de serviço, está tudo bem. Não, irmão. Então esse é o seu culto. Esse não é o culto do Senhor. Essa é a sua ceia. É isso que Paulo está dizendo. Então fica com a ceia de vocês para lá. Porque quando vocês se reúnem, é tudo de vocês. Tem alguém em casa aí, gente? Aleluia. Aí ele diz, vocês estão deliberadamente menosprezando a igreja de Deus e envergonhando os que não têm. O que vos direi? Eu que vou louvar vocês? Não, nisto certamente não vos louvo. Cara, aí começa. Agora começam as instruções. Olha que coisa linda. Porque o que eu recebi do Senhor também vos entreguei. O que ele recebeu do Senhor que estava entregando? Vou te dizer. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E deu. E partiu e disse: isso é o meu corpo dado por vós. Quantos estão entendendo isso? Esse é o grande mistério da ceia. As duas ordens que Jesus deixou para os cristãos. Diga comigo, batismo e ceia. Não deu tempo da gente colocar vídeos e estudos, ou um vídeo, um estudo, nas nossas redes sociais e compartilhar com vocês sobre ceia. Mas eu preciso no próximo mês colocar. Porque são as ordens de Jesus. A Bíblia diz, aquele que crer e for batizado será salvo. E quem não crer, logo, se foi batizado é evidência de que creu. Se não foi batizado, é evidência de que não creu. Não é um rito, o batismo não é um rito religioso. Não é um crente que decidiu descer as águas e subir do mesmo jeito. Senão é um crente que desce seco e morre molhado. E sobe molhado. Se eu não me engano foi Spurgeon que falou, não lembro quem foi,
que disse: eu pensei que eu ia sepultar o maldito nas águas do batismo, mas eu descobri que ele sabe nadar. Não é sobre as águas, é sobre o fundamento eterno. Quem está comigo? Então, se você está caminhando conosco e não foi batizado, a Bíblia diz que só quem crer e for batizado será salvo. Quem não for batizado é porque não creu. E se não creu, já está condenado. Então, meu irmão, vamos embora. Marcar a próxima aula de batismo, nem pensa. Para, irmão. Para de absorver heresia na tua vida, que vai te levar, heresias satanicamente destruidoras, que vão matar você. É o que a Bíblia manda. Mas vamos falar de Santa Ceia, que são as 2 ordens de Jesus para todo aquele que é nascido de novo. Vamos falar de Santa Ceia. Quem está comigo? Aí agora está aqui o cerne da Santa Ceia, versículo 23. Ou da ceia do Senhor. Porque o que eu recebi do Senhor é o que eu também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Eu vou te perguntar, vamos lá, bota aí o 23 de novo, príncipe. Vamos ler. Porque o que eu recebi do Senhor também vos entreguei. Ele comeu o pão até aí, sim ou não? Responde aí, sim ou não? Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Ele comeu até aí ou não? Vai lá. E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Ele comeu até aí ou não? Fazei isso em memória de mim. Ele comeu até aí ou não? Então pausa. Por que até hoje eu pensei que fazer isso era comer o pão? Quem quer que eu continue ou quem quer que eu pare, irmão? Porque se eu continuar, eu já estou morrendo antes de falar. Tu quer morrer também antes de falar? A gente já está morrendo antes de falar? Quer continuar? Quer? Tá bem? Só nós aqui? Tem alguém que quer também? Então vamos. Volta lá, o 23. Porque o que eu recebi do Senhor também vos entreguei. Olha aqui agora. Que o Senhor Jesus, na noite que o quê? Vamos conversar honestamente hoje? Sim ou não? Vamos? De verdade. Sem intimismo, é só uma conversa, tá? Quem aqui já foi ou se sentiu traído por alguém na vida? Eu vou levantar minha mão, se você quiser. Não, levanta aí só para eu ver. Rapaz, tem uns aí que não, tem uns aí fera mesmo, que nunca se sentiram. Talvez eles só não se sentiram, né? Mas já foram. Brincadeira. Quem está comigo aí? De novo, só para eu saber. 95%. Qual é a vontade que dá quando você é atraído? A primeira qual é? Não, vou ser honesto, eu gosto de gente assim, nós 3 aqui. Qual a vontade que dá? Matar, irmão. Matar não de soco, né? Matar, meu Deus. Corta aí, gente. E depois, quando você não conseguiu fazer isso que a gente já falou, que eu não vou ficar repetindo. Qual é a vontade que vem depois? Qual é a vontade que vem depois? Morrer porque não matou. Sim ou não, irmão? Você vai dizer, por que eu não matei? Agora quem tem que morrer sou eu, porque eu não matei. Irmão, que papo é esse, né? Parece até que a gente é... Você entendeu, né, irmão? Desculpa o exagero. Está comigo, irmão? E o que Paulo está dizendo que recebeu do Senhor? Que é o que eu tenho recebido também. O que você tem recebido também. Eu não acredito que esse apóstolo Paulo, acredito não, tenho certeza absoluta, que ele não chegou aqui com essa mansidão, sabedoria, graça toda, sem ter, porque o histórico dele era literalmente matar cristão, né? Então, quanto esse cara não sofreu para chegar nesse lugar de autoridade, para chegar ao ponto de dizer, o que eu recebi do Senhor agora, eu entrego a vocês. Irmão, deixa eu te falar, se você foi traído e pensou essas coisas que eu falei, você não é menos, você só não pode ficar a vida inteira nisso. E se você não conseguiu fazer o que você disse que queria, que eu já te disse aqui, e depois falou assim, eu não consegui, então o miserável só vai cair em depressão, porque não conseguiu se vingar de quem te fez mal, você também não é o pior dos homens, nem a pior das mulheres, não. Agora, você não pode continuar nesse lugar, achando que é o lugar que o Senhor tem para você. Porque o que o apóstolo Paulo está dizendo, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído. Deixa eu te dar uma notícia interessante, uma instrução interessante.
que talvez você não vai conseguir nos primeiros momentos, mas você vai colocar na tua mente, no teu coração, e Deus vai te levar para esse lugar nos próximos dias. Se Paulo recebeu do Senhor e me deu uma instrução, o pastor Rodrigo falou que tem recebido do Senhor, deixa eu te dizer, levanta a sua mão aí. Eu quero declarar que as traições da vida não vão mais gerar em você, num primeiro momento, no ímpeto, talvez sim, mas você vai conseguir controlar, não vão gerar mais em você o desejo de se vingar. Talvez isso venha rápido e você fala, eu te dou uma ordem, desejo de vingança, eu te repreendo em nome de Jesus. E aí você vai respirar fundo, e aí quando o desejo ou quando o sentimento de te puxar para baixo, te puxar para trás, para uma depressão, para uma vier também, porque você não se vingou, você vai falar, eu também te repreendo, porque eu estou sendo treinado para andar num lugar. Em que lugar? No lugar que Jesus, que Paulo disse que aprendeu com Jesus, que eu estou aprendendo esses dias. Que lugar é esse? Que lugar é esse? Na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão e deu graças. Cadê? Tem pão aí? Tem alguma coisa que eu possa tentar? É tudo cenográfico? Vou pegar um negócio desse aqui e vou partir, pode? Vem aqui pra mim, gente. Come on, let's go. Um trigo desse aqui. Obrigado. Obrigado. Ele toma o pão. Ele parte. Não, vamos de novo. 23. Porque o que eu recebi do Senhor eu também vos entreguei. Que o Senhor Jesus na noite foi traído e tomou o pão. 24. Pai, eu te dou graças por esse pão. Eu te dou graças, eu te agradeço porque eu tenho pão. Até aí ele estava dando graças pelo pão. Agora olha o que o texto diz. Ele deu graças e disse, isso é o meu corpo. Então ele estava dando graças pelo pão? Não. Ele estava dando graças pelo corpo que o pão representava. Aí, que é dado por vós. Partiu, deu graças e partiu. E disse, isso é o meu corpo. Deu graças, partiu e disse, isso é o meu corpo. Te dou graças, porque o meu corpo é isso. E diz para os discípulos, isso é o meu corpo. Que é dado por vós. Façam isso em memória de mim. Não comeu em momento nenhum. Posso traduzir para você? Não é a palavra de pregador, não, que eu não sou esse cara. A nossa ótica vai mudar, mano. Porque o sentido da ceia, pastor Marcelo, é mudar a nossa ótica. É tirar a nossa ótica das nossas feridas e colocar os nossos olhos na eternidade. Por que na eternidade? Lembra que o pastor Jean falou hoje de manhã? Eu citei Isaías 53, ele citou outro texto falando de passado. Já aconteceu no passado. Já aconteceu na eternidade. A gente chama de passado que já aconteceu na eternidade. Explica, pastor. Isaías 53 fala que ele tomou sobre si. Ele tomou aonde? Não foi no passado, foi na eternidade. Por quê? Porque o cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Tomou sobre si. O castigo que nos traz a paz já estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós já fomos sarados. Todos os verbos estão no passado. Por quê? Porque já aconteceu na eternidade. É uma questão de se manifestar na vida daquele que crê e se apropria. Aleluia! Então o que é a ceia? Ele disse, façam isso. Eu dizer o que? Em memória de mim. Sabe o que é a ceia? É o rompimento da nossa cegueira. É o rompimento da nossa miopia. Por que a cura da nossa miopia? Por que a cura da nossa miopia? Porque nós não estamos vendo ainda a igreja como ela é de fato. Mas nesses dias ele está propondo para nós uma mesa contínua, para que na mesa contínua a minha miopia seja arrancada. Que miopia? Se Deus me deu, é para compartilhar com quem não tem. Se alguém que tem recebido e não tinha um dia, tem que aprender a se portar na mesa da coletividade. Se alguém está te abençoando, seja mais que educado, seja servo. E se você também abençoa as pessoas, não diga que o faz. Continua como servo também. Porque a igreja não é o auditório onde eu venho para receber palavras de autoajuda, para viver a minha vitória e me safar. Quem quer que eu fale o que é alguém que se safa? Quem quer que eu fale?
Você não sabe o que é alguém que se safa? Alguém que se safa, um safado. Não, é só a etimologia da palavra. Você é estudioso para saber disso. O que você quer dizer, pastor? Você teve vitória essa semana, você venceu? Talvez você não é vitorioso, safado. Por quê, pastor? Porque a minha vitória está em aprender a repartir vida, mesmo no dia da minha traição. Ah, tu não entendeu, né? Eu vou te explicar, fica tranquilo. Foi Jesus na noite que foi traído. Tomou o pão e deu graças. Eu acho até que ele deu um sorriso, mesmo sendo traído por Judas na mesa. E eu acho que ele deu um sorriso, cara, e disse: obrigado, Pai, porque Judas pode me trair. Sabe por que ele pode me trair? Porque eu estou vivo e tenho vida para repartir, e a traição dele não vai me parar. Eu continuo repartindo a minha vida com os meus amigos. Sabe por que você é traído e eu sou traído? É exatamente para a gente ser aprovado. Aprovado em quê? No perdão. Não é que nós seremos os caras que perdoamos. Nós vamos ser maduros para irmos para a próxima estação. Porque o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, partiu e disse: isso é o meu corpo. Sabe o que ele estava dizendo? Eu tenho para repartir. Deixa eu te dar uma notícia. Ele está curando a sua miopia, para parar de olhar para a sua vida achando que você ou é a última bolacha do deserto, do pacote Coca-Cola do deserto, e quando é ferido, a vida não. Ele está dizendo para você assim: comece a entender que só pode ser traído, só pode ser ferido quem tem vida. Aleluia. Deixa eu te dar uma notícia boa. Se alguém te feriu, se alguém te traiu, comece a dar graças a Deus, porque você está vivo. É porque alguém quer arrancar um pedaço de você. Deixa levar, eu vou ficar sem. Irmão, você se auto-regenera. Todo ramo que estando em mim der fruto, é podado para que dê mais. Deus está usando essas situações para você ser podado, para crescer, cara. Cresce emocionalmente e vai crescer em tudo na vida. Aleluia! Que loucura é essa de dizer na noite que foi traído: te dou graças, Senhor, pelo pão que representa a minha própria carne. Amigos, façam isso também. Peguem o pão, ele representa a carne de vocês. Repartam o pão e dá graças a Deus, porque vocês vão ter que fazer isso com os seus amigos. Quando você souber que alguém quer te trair, se entrega logo. Ele fez isso com Judas. Aleluia. Tem gente que acha que está te enrolando, não é? Pensa que você não sabe. Ele está se enrolando enquanto pensa que te enrola. É sério. Antigamente eu tinha medo de gente que queria me enrolar. Hoje não, eu deixo ela mesmo se enforca, irmão. E se eu puder desenforcar ela, eu vou. Se eu puder, se eu conseguir. Olha só, deixa eu te falar. O escritor de Hebreus, falando profeticamente, ele diz: quando eu entrei no mundo, se tu quiseste sacrifício e holocaustos, eu te daria. Mas como eu sabia o que sobre mim estava escrito no rolo do teu livro, aqui estou eu, ó Deus, para fazer a tua vontade. Eu sei que um corpo tu me preparaste. Deixa eu te dizer, enquanto você está pensando que Deus está querendo de você sacrifícios e holocaustos, Ele está dizendo: eu quero tudo. Eu te dei um corpo para você entrar nesse mundo, para ser, para ser completamente meu. E a tua trajetória de vida é eu fazendo você perder para mim, se entregar para mim. E para você se entregar para mim, eu vou ter que fazer com que pessoas acelerem o processo. O que você está chamando de traição, eu estou chamando de treinamento, para você poder doar mais. E quanto mais todo ramo que estando em mim der fruto, ele é podado para dar mais ainda. Eu te chamei para tocar mais e mais e mais pessoas, mas você não pode parar na primeira traição, na primeira guerra mais forte, você se entregar na síndrome do Elias. O que é a síndrome do Elias? É o cara que disse: só eu sobrei. Mentira da tua alma. Para de achar que agora você não congrega, que os crentes são tudo ruim. Vai pro inferno pensando assim, meu irmão. Volta, deixa eu te dar um texto aí muito legal. Eu estou muito animado com o que Jesus está fazendo, cara. Tem um texto muito legal. Olha que texto muito legal aí.
1 Reis, capítulo 6, versículo 7. Coloca pra gente aí, esse aí é muito bom. 1 Reis, capítulo 6, versículo 7. Edificava-se a casa com pedras já preparadas nas pedreiras, de maneira que nem martelo, nem machado, nem instrumento algum de ferro se ouviu na casa quando a edificavam. Deixa eu te falar uma coisa. Quando eu olho para esse versículo aqui, eu penso em mim e você como pedras construindo um lugar para Deus. O texto está falando sobre a edificação do templo. O texto diz: edificava-se a casa com pedras já preparadas nas pedreiras. Sabe, profeticamente, como eu vejo esse versículo, que são essas pedras preparadas nas pedreiras? Eu entendo, pastor Marquinhos, que as pedreiras são a pedreira é a igreja, são os ministérios locais, e que essas pedras somos eu e você, preparados no ministério, de maneira que não se ouviu nem barulho de martelo, nem de machado, nem de instrumento algum de ferro se ouviu na casa quando edificavam. O que você quer dizer, pastor? Deixa eu te dizer. Enquanto você está esperando, lembra de Naamã, quando foi ter com o profeta? Ele falou assim: eu achei que ele sairia, clamaria ao Deus dele, olha aqui para mim, e colocaria a mão no lugar da lepra e eu seria curado. Nós sempre estamos esperando o espetáculo pirotécnico. A nossa alma é carente de espetáculos. E sabe o que o Senhor está dizendo para mim e para você? Não vai ser assim. Para de querer um espetáculo. Eu vou trabalhar silenciosamente na tua alma. Eu no meio, nas relações, em silêncio, num olhar malicioso de alguém, num olhar acusador de alguém, numa fala. Eu estou trabalhando na tua vida sem alarde. Você vai ter que entender o que eu estou fazendo. Não vai ter o barulho que você acha que vai ter, o evento extraordinário que vai ter. Eu vou trabalhar nas relações. Eu vou trabalhar meio de vocês, de um jeito que eu vou preparar vocês para que vocês se encaixem, sem que haja intervenção de nenhum outro construtor que não seja eu mesmo. Aí tem gente que estuda teologia pra caramba. Não sou contra, pode estudar, mas a teologia é eu aprendendo sobre a fórmula. Mas a Bíblia diz, o meu pastor usa esse exemplo que eu vou usar aqui. A Bíblia diz: provai e vede. Não é sobre saber da composição, é sobre provar. Não é sobre o quanto eu estudei, sobre o que a igreja, teologia, é sobre aprender a viver vida comunitária. É aprender, servir o meu irmão sem aparecer. É aprender como alguém menos abastado a ser humilde, cara, para receber e agradecer. Agradecer e honrar. Receber e honrar. Mais abastados sem tocar trombeta, e os menos abastados sem marra de comunidade. Esse é o trabalho do Senhor. Esse é o trabalho do Senhor no nosso caráter, nas heranças malditas que carregamos. Ele está lapidando. Sabe por quê? Porque Ele nos deu um corpo para que essa geração recebesse da vida dele através da nossa. Não se diminua, meu irmão, você é uma bomba de Deus nessa geração. Só que as mágoas e dores e falácias e língua grande faz com que vivamos subvidas. Você nasceu para correr nessa geração com fogo. Mas vamos voltar a falar de Santa Ceia? Quem está comigo aí? Semelhantemente, 25, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança, no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Por isso, eu vou ler o 27, já vou terminar para a gente adorar um pouco. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma o pão e beba o cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há muitos fracos e doentes, e não poucos os que já morreram. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vocês se reunirem, esperem para comer. Reunis para comer, esperai uns pelos outros.
Esse trecho aqui, ele é muito forte. E eu vou... Ele é o penúltimo trecho que eu vou comentar. Não sei quanto tempo eu levo, mas acho que eu vou ser bem objetivo aqui. Mas é muito importante que você entenda. Ele diz assim, ó: porque todas as vezes que comerdes o pão, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor Jesus. A gente aprendeu na nossa trajetória cristã que comer o pão do Senhor indignamente seria: cara, eu pequei essa semana, então eu vou ficar de joelhos e vou lembrar de todos os meus pecados e vou orar. Então, tipo assim, eu pequei e uma grande parte está tomando aquela oradinha marota e está tomando. Então é todo mundo digno e eu sou um indigno, eu sou um miserável. Não, isso é um grave erro teológico. Não é isso que Paulo está ensinando. Ninguém é digno, irmão. Quem é digno aqui? Me fala aí. Então o que a Escritura está nos ensinando aqui? Comer e beber indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Aí eu ajoelho e falo: Deus, eu pequei essa semana, nisso, naquilo outro, eu estou me examinando. Não é isso. Ele diz, aí ele aqui explica: pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. O que seria o homem se examinar para não comer indignamente? Posso te dar, quem quer uma notícia muito triste aqui? Ela é muito triste, mas que bom que você está ouvindo hoje, que pode ser, amanhã pode ser diferente. Quem quer? É muito triste. A maioria de nós nunca entendeu esse trecho da Escritura. A maioria de nós não ceia nem em casa. A gente precisa restaurar isso hoje. A gente falta a ceia da igreja. Por que isso é muito triste? Porque ele diz que tem gente doente porque não entende isso. Não, tu não está entendendo, né? A gente precisa vir numa batida nesse assunto. Talvez uma escola só sobre ceia. Tem muita coisa para falar. Tu quer só uma janela aqui bem rápida? Prometo que ela é rápida. As minhas janelas às vezes não são tão, né? Mas só uma. Lembra Jesus? A Bíblia diz que antes de ser assunto aos céus, ele estabelece a última ceia com os discípulos, antes de morrer. E ele, quando senta na mesa, ele fala assim: como eu desejei comer essa última ceia com vocês, antes que ela se cumpra plenamente no reino de Deus. Irmão, ele sabia que ele ia morrer e ia ressuscitar. Imagina. Só que para ele, antes de ir para a cruz, ele tinha que sentar na mesa para ceiar com os discípulos. E estou eu e você achando que a ceia é uma coisa que eu posso vir, posso não vir, posso fazer, posso não fazer. Aí ele vai para a cruz, morre. Quando ele volta, ele viu que os discípulos não tinham entendido 100% sua morte e ressurreição. Ele não vai para a cruz de novo, ele faz outra mesa. A mesa é um fundamento eterno. A ceia das bodas do Cordeiro não vai ser num palco, vai ser numa mesa. Deus está nos chamando a restaurar a mesa mesmo. Eu não estou falando isso como um triunfalista, eu estou falando isso como alguém que nesses dias tem sido sacudido pelo Senhor para a restauração do princípio. Quem está comigo aí? Foi só uma janela que eu abri sobre a importância desse assunto. Voltando para cá. Então, o que seria não discernir o corpo? Não discernir o sentido da ceia e não participar dela. E o texto diz que não é a palavra punição, mas a consequência é que haviam muitos enfermos. Irmão, deixa eu te falar uma coisa: tem enfermidade que se alojou no corpo de pessoas que, quando elas entenderam que é igreja, vai sair. Não, tu não entendeu, irmão. A gente está ouvindo testemunhos de pessoas que estão sendo curadas nos cultos, nas mesas. Pastor, por que acontece milagre na igreja? Porque a igreja é o corpo de Cristo. E no corpo de Cristo, a vida de Deus, a vida do cabeça. Quer ser curado? Não fica aqui pedindo a Deus uma oração. Participa da vida da igreja. Quando você estiver servindo o irmão, você não vai nem perceber, o mioma vai embora. Quando você perdoar, o caroço vai embora. E eu não estou falando que é como um passe de mágica, não. Isso é discernir o corpo. Ele diz que tem muitos entre vocês que estão enfermos, outros já até morreram. Eu não quero entrar nesse assunto, porque ele é muito pesado. Muito pesado. Não sei nem como falar. Eu queria falar, mas eu não estou com coragem de falar.
Eu não. Eu vou ser julgado, pô. Deixa eu tentar falar de um jeito assim, sem me comprometer. Não precisa levantar a mão, mas você conhece alguém que se desconectou de um ministério quando vocês eram da adolescência? Ele era um menino tão bom, mas ele se foi. Cara, não disse nada, só para a gente pensar. Corta isso depois. A Bíblia está dizendo que tem muitos que dormem porque não discernem o corpo. Saiu do ministério de louvor porque não deram chance para ele. Acorda, irmão, enquanto é tempo, cabeção. E não tem outros que você fala assim, cara, eu achei que era o fim daquele cara. Como é que ele está vivo e prosperando? Porque na hora que ele teve que repartir vida, ele falou assim: fui traído ou me sinto traído, mas eu não vou dar vazão à minha alma. Porque também eu não fui legal na relação com aquele cara. Eu também reconheço. Eu já pedi perdão, já me esvaziei. Ele não me deve mais nada, já está perdoado. Ele já está perdoado de me pedir perdão. Aí você fala, e como é que aquele cara prosperou? Por que foi que o ministério dele cresceu? Você nunca se perguntou isso? É porque ele não colocou na internet porque ele não precisa. Mas ele se arrependeu. Em off ele foi lá e pediu perdão a quem tinha que pedir. Restituiu a quem tinha que restituir. Isso é discernir o corpo, não é outra coisa. Vou repetir, é a Bíblia que está dizendo: muitos já dormem. Por que dormem? Porque Deus chamou como pastor para o ministério, porque chamou como ministro, mas ficou magoadinho. Se eu entrei no mundo e recebi um corpo para servir a Deus nesse mundo, como é que eu posso dizer, não posso, vou ficar no banco? Quem me deu esse direito? Se o corpo não é meu, Ele me deu para servi-lo. Para, irmão. Foi minha avó que disse que o corpo era meu? Vovó, a senhora está errada. Graças a Deus que é minha avó. Estou quase pedindo para o cantar do Álvaro Tito, mas a gente já passou dessa fase. Graças a Deus, a minha avó desde pequenininho dizia assim para mim, vou representar: Kamanai, tu é de Deus, meu neto. Ela me chama de meu filho. Meus primos ficavam tudo, só eu que ela chamava de... Ela já está com a gente, estava ontem tentando fazer as contas de quantos anos ela tem mais de 100. É porque eu não sei o que está acontecendo, que ela chega no 107, volta para 101, vai para 106, já, né? A gente estava ontem lá conversando, meus pais, minha sogra. Meu pai falou, cara, eu já não sei mais, já passou de 100, mas fica indo e voltando, eu não sei como é que é isso. E ela falava, Kamanai, meu neto. Então desde cedo eu ouvi vovó dizendo que eu era de Jesus, irmão. Manhinha dizendo que eu era de Jesus. Mas talvez alguns de nós ouviu assim, deixa de ser bobo. Tá vendo lá teu primo? Aí você vive se comparando. Sai daí, macho. Sai daí, minha irmã. Você é singular. Essa vida aí, pastor, apanhei muito. É sinal, irmão, de que você tem muito para dar. Porque Jesus, na noite que foi traído, deu graça e disse, obrigado, Pai, porque eu tenho uma vida e eu reparto ela como esse pão. E eu faço isso para a glória do teu nome. Quem está entendendo isso? Então o que seria discernir o corpo? Ou o que seria comer indignamente? É não discernir o corpo. E o que seria discernir o corpo? É entender que eu nasci para te perdoar e você nasceu para me perdoar, porque eu te completo e você me completa. Nós estávamos ontem na mesa com algum casal e a minha esposa abriu lá em Romanos 12 e estava falando sobre sermos membros uns dos outros. Irmãos, nós cumprimos funções que se completam. Sem você eu não posso fluir naquilo que Deus tem para mim, e nem você sem mim. Eu sou uma parte dessa construção. Para de achar que você faz parte de alguma outra coisa que não é o corpo de Cristo. A vida está no corpo para glorificar o cabeça. Para de dizer que você é menor ou menos do que você é. E para também de achar que você é mais do que você é, irmão. Você é membro de mim, eu membro de você. Somos membros do corpo de Cristo, que é o cabeça. Ele precisa ter a proeminência. Eu tenho uma função, você tem outra. Aleluia. Aleluia. Quantos estão entendendo isso aí, irmão? Glória a Deus. Então, ele diz assim, porque quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão de muitos dentre vocês estarem fracos. Tem gente que diz, cara, hoje eu estou fraco, porque eu não discerno o corpo. Não tem
tipo hoje, você vai sair do culto e vai dizer, cara, eu estou forte, porque você está aprendendo a discernir o corpo, você está saindo de um culto, você está saindo de uma celebração do corpo, então aprende que é isso que te fortalece, aleluia. Outros doentes, e não poucos os que dormem. Aí ele diz assim, porque se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Sabe o que ele está dizendo, Daniel? Fernando, sabe o que ele está dizendo? Se vocês aprenderem isso, acabou, não vai ter mais gente fraca, doente ou morrendo precocemente. Se julguem, cada um julgue a si mesmo, e depois vai lá e come. Não é um texto de exclusão, é um texto de inclusão. Não é fica lá pedindo perdão e vai comer condenado. Não, é entende e vai lá e come, cabeção. Vai lá e participa, vai ser feliz no lugar que Deus te plantou. Vai prosperar, vai crescer, vai fluir com unção e autoridade, graça. Não é sobre um microfone, não é sobre uma oportunidade, é sobre graça, sobre graça. É sobre graça segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Aleluia, quantos estão entendendo isso aí? Mas se nós não aprendermos a nos julgarmos a nós mesmos, diz o 32, nós vamos ser julgados e disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então esse é um trabalho que eu tenho que fazer, senão Deus vai fazer e vai me condenar com o mundo. Por que me condenar com o mundo? Porque eu estou me excluindo enquanto não me examino para entender como fazer parte do corpo. Aí o Senhor tem que me disciplinar e me julgar com o mundo, como alguém que não faz parte do corpo, porque eu me excluo com as colaterais das ofensas que eu acho, nem fui tão ofendido assim, mas estou fazendo a tempestade em copo d'água, porque manhinha era assim, eu sou igual manhinha, vivo amarguradinha. Aí eu vou ter que ser julgado com o mundo, porque eu estou me excluindo da vida da igreja. Eu aqui no meu lugar, eles lá. Não existe isso, irmão. Quem foi que existe? Quem disse que existe isso? Eu não estou mais no voluntário não, porque pisaram no meu pé. Mas voluntário de quê, irmão? Aqui não é o Bar do Belo, não. É a igreja de Jesus. Aqui não tem nem voluntário. Eu tenho um pouco de raiva dessa palavra. Não é raiva a palavra certa. Eu acho que ela é meio inadequada. Que voluntário que eu sou? Eu sou escravo por amor, irmão. Eu sou um indigno, que pelo seu sangue agora eu sou filho. Que voluntário eu sou de quê, irmão? Eu sou apaixonado por servir a meu Jesus, cara. Preciso mudar muita coisa na minha vida. Cara, mas deixa eu te falar uma coisa. Não tem lugar mais prazeroso, não tem lugar mais para mim. Voluntário, eu sou escravo por amor, cara. Desde que a gente se converteu com 18 anos de idade, que a gente já lidera, já corre para aqui, para cá, eu e minha esposa, desde a época, um dia eu conto, o meu fusquinha, cor de envelope pardo, com paletó emprestado e Bíblia emprestada, é a mesma coisa até hoje. O que é até hoje? Irmão, por Ele, por meio dEle, para Ele. Por Ele nós existimos e nos movemos. Para, irmão. Para de dizer, eu sou preterido, ninguém gosta de mim. Se não gosta, é que você vai lá dar um jeito de abraçar. Mas é difícil, mas vai conseguir, em algum nível. Aleluia, quantos estão entendendo isso aí? A última coisa que eu quero dizer, prometo para você, a gente termina. Se você entender, a miopia vai ser curada, e a tua visão vai alcançar níveis que você jamais imaginou. Levante a sua mão aí, deixa eu declarar sobre a tua vida. Tu és um visionário, talvez só não está conseguindo enxergar as coisas poderosas de Deus, mas esses são dias em que tu vais enxergar as coisas poderosas de Deus. Eu quero... Ei, deixa eu te dizer uma coisa, pode abaixar sua mão. Deixa eu te dizer uma coisa. E agora eu já estou na prorrogação, tá? Deixa eu te dizer uma coisa. Me ajuda, Jesus, para a gente terminar no horário. Deixa eu te falar uma coisa. Lembra, eu fico pulando de texto em texto, né? Mas é para te ajudar no entendimento. Você lembra de Ezequiel 37? Ele me levou, diga comigo, Ele me levou. Quem levou não foi o diabo não, foi Deus, irmão.
Foi Ele que te levou para o lugar que você está. Foi Ele que te introduziu no lugar que você está. Pastor, mas parece um vale, dá glória a Deus. Pastor, mas eu só consigo dar glória a Deus chorando. Pode dar, irmão. Porque o texto de Ezequiel 37 diz que Ele me levou e me colocou, diga comigo, e colocou o profeta. Diga, e me colocou também no meio de um vale que estava cheio de ossos, o quê? Ossos o quê? Ossos o quê? Sequíssimos. Não era osso seco, não, irmão, era sequíssimo. O que isso quer dizer, pastor? O seco, tu ainda falar osso seco, que luta, né, irmão? Sequíssimo, que desgraça, que tragédia. Muito mais do que seco. Foi o Senhor que levou e estava cheio de ossos sequíssimos. Imagina você, ia ficar como no meio do vale? Deus, o que você me fez vir aqui? Vou ficar parado até a hora que você mandou eu sair daqui. Sabe o que o texto diz? Ele me deu ordem e me mandou andar ao redor do vale. Sabe para quê? Para dimensionar o tamanho do caos. Você está passando por um momento na tua vida que quando você olha, o caos é enorme, é irreversível. Você está passando por isso? Qual é o sentido disso? Você sabe qual é o sentido disso? Aí Deus fala assim para ele: poderão reviver esses ossos? Aí tu, pronto, acho que agora eu entendi o sentido. Tu sabes, ó soberano Senhor. A gente vai para a oração e diz assim: Deus, tu sabes. Isso eu também aprendi com a vovó. Só que você quer entender o que Deus está esperando de mim e de você? Ele vai dizer para mim e para você: sério que tu está dizendo que eu sei? Você acha que eu achava que eu não sabia? É claro que eu sei. Eu quero só saber se você sabe por que eu te levei, por que eu te mostrei e por que eu mandei dimensionar. Você dimensionar o tamanho da treta. Aí eu fiz de surdo. Tu sabes, soberano. Não fiz de surdo, não. Tá, então vai, fala. Profetiza. Não, tu não está entendendo. Um aleluia me ajudou. Sabe o que eu quero te dizer, irmão? Que o Senhor está te transicionando para um lugar para ampliar a tua capacidade profética, de entender as circunstâncias, enxergar o que tem ali e profetizar segundo a vontade dele. E levanta a sua mão, deixa eu te dizer, por favor, não pega isso no abstrato, não, pega mesmo. Deixa eu te falar, Deus está desenvolvendo os teus sentidos proféticos. Você vai parar de olhar para caos e chamar de caos. Você vai falar: cara, até tem um caos aqui, mas tem alguma coisa que Deus vai fazer. Não é possível ele me mostrar isso à toa. Porque você já sabe o que está escrito em Hebreus: eu entrei no mundo e você me deu um corpo para fazer a tua vontade. Se você me trouxe para esse lugar, me ensinou a dimensionar, me fez dimensionar, tem alguma coisa que você vai fazer usando a minha vida. Eu não estou falando que você vai ficar igual um super-herói no meio das tribulações. Eu só estou falando que você vai estar cada vez mais consciente de quem você é. E por quê? Porque você está entendendo a ceia, o corpo. Tá, pastor, mas você está viajando. Eu não estou viajando. Eu quero declarar que Deus está ampliando a tua visão. E ampliando a tua visão, porque você vai ver a partir das lentes da eternidade. Por quê? Porque você está entendendo igreja. Entendendo igreja, você está entendendo ceia. E entendendo ceia, você está entendendo o propósito pelo qual você congrega, o propósito pelo qual você oferta, o propósito pelo qual você toma ceia, o propósito pelo qual você tem que perdoar teu irmão, o propósito pelo qual você tem que andar a próxima milha. Sabe qual é o propósito? Está aí, ó, versículo 23. Diga comigo: fazer isso em memória, diga forte, em memória de mim. Diga comigo: o verbo está no passado, então ele aponta para a eternidade. Diga comigo: eternidade. Então diga assim: minha vida, tudo, meus olhos estão na eternidade. Lembra domingo passado que nós falamos sobre João? Não chores mais, olha para o Cordeiro. Deixa eu te dizer, tua origem é a eternidade. A tua sala de estar é o ambiente do trono. E o Senhor está te chamando para voltar para lá. O Senhor está te chamando para olhar para aí. O Senhor está te chamando para se relacionar nesse lugar. Porque quando a gente se reúne, o texto diz: é em memória dele. Não é para me ajoelhar e ficar lembrando do meu pecado. É olhar para aquilo que já aconteceu na eternidade. Diga comigo: os meus olhos na eternidade. Não, cara, fala aí. Diga: os meus olhos na eternidade. Diga: é em memória dele. Não é em memória da minha dor e nem pedindo as minhas coisas. Diga: é em memória dele. Diga comigo: a base da minha vida, a base do meu olhar
É a eternidade. É a eternidade. Aí o texto diz: fazer isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, 25, tomou o cálice dentro da escala da manhã. Fazer isso todas as vezes que o bebeis em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e bebeis o cálice, diga, anunciais a morte. Diga, anunciais a morte. Até que ele, diga comigo, os meus olhos na eternidade, para que eu possa ver o futuro. Diga comigo, ver o futuro. Se os meus olhos estiverem na eternidade e eu faço em memória dele, eu olho para o futuro e eu sei que o que eu estou vivendo hoje, a minha vida, a minha proclamação é sobre a sua vinda. Eu consigo sair de mim, olhando para a eternidade, passar por mim e ver o futuro, cara. Não, cara, você precisa entender, você está ancorado na tua dor, você não está olhando para o trono. Quando você olhar para o trono, você vai passar por você e vai proclamar até que ele venha. Por isso que a gente não canta a música da alma, por isso que a gente não prega da alma, porque não é sobre nós. Nós somos uma gotinha no oceano tão imenso, mas é sobre o trono de toda graça, em memória dele, e é sobre a sua vinda. É o Cordeiro, é a raiz de Davi que João viu, mas é o leão da tribo de Judá que vem vindo sobre as nuvens do céu. A esperança do crente é a vinda de Jesus, meu irmão. Mas se eu não olhar para o trono, eu não vou vê-lo vindo. Eu não vou viver como alguém que o aguarda, que ama a sua vinda. Isso quer dizer o quê, pastor? Que eu vou virar um franciscano esperando Jesus voltar? Não, irmão. Se você quiser, levanta a sua mão aí. Os céus são os céus do Senhor, e a terra Ele deu aos filhos dos homens. Bate no ombro da pessoa que está ao seu lado e fala assim: Ele deu a você, filho do homem. Filho de homem. Filho do homem é Jesus. Filho de homem é você. Diga, filho de homem, que nasceu de um homem, que nasceu de um ventre humano, Ele deu a você. Então sabe o que eu quero dizer? Você vai crescer, vai prosperar, vai aumentar, vai expandir. Sabe para quê? Tudo que você crescer, expandir e aumentar é para dizer: eu estou aqui fazendo isso para a glória dele, até que Ele volte, cara. Aleluia. Libera a tua expressão aí, meu irmão. É por isso que ele diz: examine-se o homem a si mesmo. E é por isso que ele diz: espere uns pelos outros. Sabe por quê? Porque quando eu olho para aquilo que ele fez na eternidade, eu consigo te esperar, se você está se esforçando para olhar para lá também. E eu me examino para dizer: eu vou esperar o Alex. É Alex, né? Eu me examino, eu não vou correr aceleradamente. Eu vou esperar o Alex, porque ele está se esforçando para olhar para lá. Não é mais sobre a minha fome, sobre o meu desejo, sobre a minha vitória. É sobre nós juntos podermos entender. E uma vez que a gente entende, eu me examino. Por isso examine-se. Por isso uns precisam esperar pelos outros, para que todos, ou o máximo possível, possamos trabalhar olhando para a eternidade e olhando, ter uma visão panorâmica, e olhando para o futuro e vivendo na dimensão da volta de Cristo. Isso quer dizer o quê? A gente sai de zonas de miopia, a gente sai de zonas de cegueira, a gente sai de lugares onde as pessoas querem para elas, e quanto mais elas querem, menos tem. A gente entra no lugar de alguém que olha para o trono e sabe: Deus me chamou para olhar para o trono e proclamar a sua vinda, e eu não posso viver isso sozinho, eu vou me esforçar para viver com você, Vladimir. Me perdoa, cara. É por isso que eu preciso que você me perdoe, é por isso que você precisa me perdoar todos os dias, porque eu e você, é o exercício de eu me examinar, você se examinar. Eu espero por você, você espera por mim. A gente está olhando para o trono porque a gente sabe para onde está indo. A gente sabe quem está vindo. Ele não vem para resgatar o Rodrigo, cara. Cantar eu sou tua noiva, tá errado. Nós somos a noiva. Cantar eu sou tua noiva, tá errado. Nós somos tua noiva. Cantar eu sou tua igreja, tá errado. Nós somos a igreja. Como você está entendendo isso aqui nessa noite? Quando eu entendo isso, eu posso comer o pão, cara. Eu posso tomar o cálice. Quando você pegar o pão, daqui a pouco vai chegar um pãozinho para você e um cálice. Você vai pegar o pão e vai, quando partir, você vai dizer: agora eu entendi, esse pão aqui representa o corpo de Cristo.
Não vou entrar nas doutrinas sobre o pão se transformar no corpo. Isso a gente pode falar um outro dia. Mas você vai precisar entender que aquele pão, Jesus estava dizendo, isso é o meu corpo. Reparte, dá, façam isso em memória de mim. Em nome de Jesus, irmão, eu quero declarar isso sobre a tua vida nessa noite. Quantos estão entendendo isso aqui? Tira os teus olhos de você, se examine, esperem uns pelos outros. Isso é fruto da vida de quem olha para o trono, para proclamar a morte e a vinda de Jesus, ou a morte de Jesus até que Ele venha. Ele está vindo, irmão. E como eu faço isso? Isolado num lugar, no alto da montanha? Não. Vivendo vida comum na terra, prosperando, crescendo, trabalhando, se desenvolvendo. E Deus te dando graça, graça sobre graça, empreendendo, você que é empreendedor. Cuidando da sua família, você que é pai, você que é mãe. Vivendo vida comum. Não estou entendendo isso aqui nessa noite. Eu quero declarar que toda miopia está sendo arrancada. Você vai parar de olhar para você e só ver você. Eu quero declarar que você vai começar a ter olhos proféticos. E você vai ver nas circunstâncias mais terríveis que Deus te colocou lá para que você seja agente de transformação. E isso não é frase de pastor. Você está entendendo isso? Eu quero declarar em nome de Jesus que os próximos dias, hoje e a partir de hoje, os teus dias serão marcados, porque tu serás um agente de milagre, um agente de provisão. Porque você vai chegar e vai dizer, se Deus me trouxe para cá, deixa eu te dizer o que é uma vida de um pastor. Rapidinho, se você vai no aniversário de criança, tem uns aniversários que o salgadinho não é muito legal, o docinho não é muito legal, mas você está lá porque é amigo da família, né? Você ainda está tentando fazer uma dieta, mas você só está ali para comer aquele salgadinho que não é muito legal, aquele programa que é sempre repetido, está tudo bem, né? Daqui a pouco te acham lá atrás para orar. Aí você vai lá e ora. Daqui a pouco tu vai lá no corredor do banheiro pedir oração. Aí daqui a pouco um testemunho. Aí a tua alma diz assim, pô, eu só queria vir no aniversário, não queria nem comer o salgadinho direito. Aí o Senhor fala, você nem veio para aniversário nenhum, você nem veio comer salgadinho nenhum. Você veio porque em todo lugar que você for, você é agente de esperança. Você diz aleluia porque não é com você. Tô brincando, eu sei que é também. Aí você vai no enterro, você só quer ficar lá. Fui essa semana, abri o livrinho, eu fiquei lá também com o livrinho. Só não fiz a reza, mas não, estava do lado de quem estava com o livrinho. Falei, que bom, não vamos chamar aqui. Opa. Mas geralmente está com a palavra, o pastor Rodrigo, opa. Aí você tem que, não pode botar um morto no céu, não pode, né? Tem toda uma. Aí daqui a pouco você termina, vem eu queria falar, pastor, e você fala, caramba. Aí a tentação da sua alma é, me descobriram de novo. Mas a verdade da sua vida é, ele me elegeu nele antes da fundação do mundo. Deixa eu te dizer, levanta a tua mão, as pessoas não te acham porque você está no teu lugar e você quer continuar nele. Eles te acham porque eles têm que te achar. Por que eles têm que te achar? Porque você nasceu para isso. Você é instrumento de esperança para essa geração. Não estou dizendo que tem hora que a sua alma pode falar mais alto. Aí você traz ela para o lugar. Mas eu quero dizer para você em nome de Jesus, não murmura quando alguém vier te pedir alguma coisa, porque se eles estão vindo é porque eles enxergam a prosperidade de Deus em você. Se você não puder dar naquele momento, não se sinta obrigado, mas comece a se preparar, porque muitos virão, cara. Muitos virão, porque eles vão enxergar a prosperidade de Deus em você. Os enfermos eles vão vir porque eles vão enxergar a cura de Deus em você. Os pobres virão porque eles enxergarão sustento de Deus, não em depender de você, mas de alguma forma eles vão entender que você é o ponto de convergência da prosperidade do céu na terra. Mas quando isso acontece, pastor? Quando eu aprendo a viver vida de igreja, quando eu entendo que o meu corpo está que eu recebi um corpo para servir o Senhor nessa vida e para viver vida de igreja. E se quiser arrancar um pedaço de mim, vai chegar a hora que eu vou falar, pode levar. Daqui a pouco aquele pedaço está mais forte. Fica de pé, meu amigo. Tem umas coisas para falar aqui, mas vamos segurar por aqui. Aleluia.